Olá, eu sou o James Francisco e nós estamos na terceira temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Eu sou Vanessa Morrone e lembrando que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Não deixem de seguir a gente. E as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. A enfermagem é uma profissão extremamente diversa e que também quer extrapolar novas barreiras aí de atuação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da imigração da enfermagem para outros países. Esse é um tema extremamente recorrente no nosso sistema COFEM-Corém. Os nossos profissionais de enfermagem estão sempre buscando e nada como ter especialistas aqui para nos ajudar na discussão desse tema, né? E por isso quem está hoje no nosso Sala de Enfermagem, doutora Vivian. De antemão, eu já agradeço, a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema tão importante, né? Outras formas do enfermeiro atuar fora do país, né? Agradeço a recepção e vai ser um bate-papo bem interessante. E o nosso querido Dr. Hércules, que é adido do Quebec, né, aqui no Brasil. Obrigado, na verdade, pela recepção. Eu acho que realmente vai ser uma conversa muito enriquecedora, justamente para trazer essas diferenças, não só culturais, mas também de prática, de atuação. Então, acho que vai ser um momento bem gostoso para a gente poder conversar. Lembrar também, né, que hoje a gente tem essa diversidade de vários países aí que buscam os profissionais de enfermagem brasileiros pela nossa capacitação, pela nossa qualificação, né, James, profissional. Mas eu gostaria de saber de você, tanto Hércules e da Vivian, né, como que a gente pode orientar quem está nos ouvindo para que possa escolher o país aí, né, de melhor, que se assemelhe melhor aos seus comportamentos, ou então à cultura. Então, queria que vocês dois falassem um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Quem fala primeiro? Te deixo começar e a gente vai complementando. Yes. Bom, eu represento uma empresa multinacional que faz recrutamento e captação de enfermeiros para trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Claro que falando em relação aos Estados Unidos, eu acho muito mais cômodo para o enfermeiro pela proximidade, né, da língua, né, em relação à cultura também e da oportunidade que o país está dando para os enfermeiros de forma geral. E a minha função aqui hoje é essa, trazer para você, enfermeiro brasileiro, né, essa nova possibilidade de atuação fora do país e mostrar que não tem enfermagem só no Brasil, né? O enfermeiro brasileiro está ocupando vários espaços aí no mundo todo. E a gente está aqui hoje para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre isso. Concordo. E queria acrescentar, na verdade, talvez uma dica para você que está escutando a gente, que eu acho que nosso objetivo também, para além de tudo, é trazer um pouquinho de conhecimento sobre o Quebec, dos Estados Unidos, mas uma recomendação do coração: senta e você precisa tirar um momento para pesquisar. Eu queria ressaltar muito que a cultura de cada região é muito distinta. O que é ser um profissional, por exemplo, de enfermagem no Quebec tem uma característica muito clara, que inclusive está vinculado até mesmo em torno da língua francesa, que traz uma similaridade um pouquinho com o português, mas também em torno de a prática profissional. Se a gente for pensar disso para outro país, seja aqui na América do Sul, seja, por exemplo, nos Estados Unidos, são outras maneiras de fazer. Essa talvez seja a parte mais enriquecedora para você que está assistindo a gente. Saber que você vai trabalhar fora, você vai se enriquecer. O ponto é você precisa achar aquilo, na verdade, ou aquela característica que vai te aportar mais conhecimento. E isso vai te fazer tomar uma decisão de qual país realmente, ou qual região eu consigo me ajustar melhor. E justamente para aqueles que estão escutando a gente, eu trabalho diretamente para o escritório do Quebec, então a gente representa a província. Para você que sonha em executar a sua atuação, inclusive no Canadá, inclusive a sua perspectiva de atuação e até mesmo de pesquisa deve estar vinculada até mesmo em qual região que você vai querer atuar. Porque o que é ser, por exemplo, enfermeiro no Quebec é diferente de ser, por exemplo, em Ontário, né? O Quebec, por conta da língua francesa, por conta de toda a atuação que eles executam, e dessa defesa, realmente, a língua francesa tem uma preponderância muito grande. Então, isso é um investimento, por assim dizer, que você vai ter que fazer, que é aprender um pouquinho do francês para chegar no nível. Se você quer exercer em Ontário, é outra qualidade de vida, é outra perspectiva, é outro caminho. Então, saiba que essa parte de pesquisa, e principalmente, né, aprofundando na dica, essa parte da pesquisa é muito importante. Inclusive, muitas vezes os recrutadores vão te colocar a seguinte pergunta: por que tal região faz parte do seu processo de imigração? Essa é uma pergunta muito clara, não quer saber tão profundo sobre em si, mas quer saber se você sabe para onde você está indo, né? É muito investimento, é muito tempo, é muito custo de uma maneira geral e pessoal, né? Emocional em si.
E o recrutador precisa ter certeza que você sabe para onde você está indo, porque ter uma realidade, por exemplo, de trabalhar na Austrália é completamente diferente de trabalhar no Quebec, por exemplo. E é mais ou menos isso para tentar dirimir essa possibilidade de ter algum erro. Realmente o que você traz é algo a se pensar, né? E aí eu vou aproveitar a sua fala, que você trouxe uma dica do coração. No momento de escolher, não é o coração que tem que valer. No momento de escolher, precisa ser a razão. Exato. Né? E a razão passa por conhecimento, passa por estudo. Querer trabalhar fora do Brasil não é simplesmente validar um diploma, entregar uma documentação, aprender uma língua e partir do seu país. É saber que você vai assumir uma outra cultura, viver uma outra realidade e que você precisa estar disposto a fazer tudo isso. Né? Eu tive recentemente na Flórida, através do Conselho Federal de Enfermagem, para conhecer o programa de mestrado e doutorado em práticas avançadas, e ali na Universidade da Flórida eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da realidade daquela comunidade e entender, né, como é nos Estados Unidos essa questão da formação. E aí, quando o Hércules traz, olha, em Quebec é de uma forma, em Ontário é de outra, lá eu tive a oportunidade de ver como é diferente você praticar a enfermagem nos diversos estados, né, dos Estados Unidos. E aí eu gostaria, Vivian, que você particularizasse um pouquinho, assim como o Hércules trouxe para a gente, como funciona isso nos mais diversos estados lá dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos não existe um Conselho Federal de Enfermagem, né? Os conselhos estaduais têm autonomia para determinar as suas próprias diretrizes. Então, cada conselho de enfermagem tem uma forma específica de trabalhar. Embora quase todos trabalhem no mesmo modelo, existem algumas particularidades. Quando o enfermeiro entra em contato conosco com a intenção de ir para os Estados Unidos, eu dou a mesma orientação que ele. Pesquise, porque pode ser a decisão mais importante da sua vida, né? E a gente tem plena convicção da responsabilidade que nós temos quando passamos essas informações para esses profissionais. Porque não é simplesmente mudar de cidade. É mudar de país, é mudar de cultura, é enfrentar a barreira da língua, que a primeira e o grande obstáculo aí é a barreira da língua. E depois, claro, vem uma questão também cultural, saudades do país e tudo mais. Então, você, enfermeiro, tem que estar preparado para isso. Porém, são, entre aspas, sacrifícios que valem a pena, né? Qualquer coisa que a gente queira na vida exige um determinado sacrifício. Então, a gente tem que vislumbrar o que você vai captar no final de todo esse processo, né? Estados Unidos atualmente estão oferecendo propostas de trabalho excelentes, estão pagando aproximadamente 30% mais que os salários oferecidos pelo Canadá, 3 vezes mais que os salários oferecidos pela Alemanha, e se formos comparar com o salário da enfermagem brasileira, é um pouco mais complicado, né? Temos que fazer a questão do câmbio e tudo mais. Carga horária de trabalho, 3 plantões de 12 horas. 3 plantões seria um esquema 3x4. Trabalha 3 plantões e folgam 4. O governo americano, como está com uma urgência muito grande desses profissionais, vem criando uma série de facilidades, tá? E existem diversos caminhos que você pode escolher para chegar nos Estados Unidos. No nosso caso, como empresa multinacional, nós somos recursos humanos de 318 instituições no país. Então, temos aí 318, entre aspas, né, oportunidades de trabalho para os enfermeiros. Os enfermeiros não vão à busca de um trabalho. Quando vão, já vão com um contrato de trabalho garantido, né? E nós temos todo o trabalho de assessoria desde o início, né, até a chegada nos Estados Unidos. Nós damos mentoria praticamente todos os dias, né, por plataformas específicas, onde lá eu oriento de uma forma mais específica. São mentorias de quase 2 horas, 2 horas e meia, e a gente não tem tempo, né, suficiente para isso tudo aqui, né? Mas em relação à pergunta que você fez, eles têm autonomia para determinar as suas diretrizes, os estados. Porém, todos, quando são contratados por um hospital, que seria o sponsor, né, o famoso sponsor, tem que ter um exame de proficiência na língua inglesa, nível intermediário B2. Gente, não tem como trabalhar nos Estados Unidos sem falar inglês. O seu paciente não fala português. Aí fica difícil, né, Vivian? Isso é uma coisa, uma realidade barreira. Importantíssima, né? A gente vê muitos brasileiros, eu vou para os Estados Unidos, eu vou em Miami, eu vou na Flórida, que são estados extremamente acostumados a receber, né, latinos, turistas né? latinos. Inclusive, na Flórida, a gente fala mais espanhol que outra coisa, né? Então, isso que você coloca é muito importante, né? Uma das obrigações não é saber só enfermagem, é saber a língua do país onde eu escolhi. Imagina um estrangeiro trabalhando no Brasil sem falar português.
né? Com nosso vocabulário Rio fala de uma forma, São Paulo de outra e etc, né? É a gente se sofrido. entende porque é tudo português. Exatamente, mas ainda a gente principalmente fala- é sofrido para eles que Claro, chegam Sim, aqui. uma linguagem técnica Claro. ainda, né? Quando você Que é vai a muito mais turista, é específica. diferente, né? O seu paciente não fala português. Muitos me Exato. perguntam, eu tenho que falar inglês? Com certeza. A equipe multiprofissional também. Os Estados Unidos tem uma característica muito interessante, né? Como é um país onde o país das oportunidades, né? Todos sabem disso. É muito comum você ver pessoas de todas as nacionalidades: filipinos, argentinos, colombianos, exatamente, indianos, chineses. Todos têm a sua língua mãe, porém todos falam inglês. Então isso não tem jeito. Então, no caso dos Estados Unidos, primeiro você tem que aprender, né? Claro, o idioma, chegar no nível intermediário B2, tem que apresentar um exame de proficiência em inglês. Precisa fazer todo um processo de validação de certificado, né, do diploma. Nós fazemos isso por vocês são orientados todo o tempo, claro. E também precisa fazer uma prova de conhecimentos específicos chamada NCLEX-RN, que para nossa sorte pode ser feita aqui no Brasil. É uma prova presencial, mas pode ser feita aqui no Brasil e na cidade de São Paulo. Eu ia perguntar, só na cidade de São Paulo? Só. O único país da América Latina que aplica o NCLEX é o Brasil e é aqui na Vila Olímpia. Ótimo. E aí, Feliz? Para o Quebec é um pouquinho diferente, na verdade. Assim, primeiro que a gente, né, vou fazer só contextualização para você que está assistindo a gente responde pelo governo. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui agora são informações do programa governamental da parte de recrutamento. E acho que eu preciso salientar um seguinte ponto. O sistema de saúde do Quebec ele é público. Então, nesse sentido, uma pessoa, inclusive, quando ela passa por um processo de recrutamento, ela acaba, em determinado ponto, sendo englobada no sistema público de saúde. Como consequência, quem faz o processo, inclusive, de seleção desse profissional é o próprio Ministério da Saúde do Quebec. Então, alguns pontos a gente precisa elencar para poder fazer a reflexão, né, do quais são os critérios. Que a gente pode pensar que a gente precisa ter... São duas etapas, por assim dizer. Uma etapa do critério de convocação, entrevista e o que a gente chama de promessa de contratação, e um segundo momento que a gente vai chamar principalmente de imigração e efetivação de fato. Para você ser chamado para uma entrevista, né, diretamente com o Ministério da Saúde, pode ser, né, que nesse momento, inclusive, para vocês que estão assistindo a gente, tem esse conhecimento um pouquinho do francês, a gente está abrindo agora no mês de março e abril o recrutamento desse profissional. A pessoa precisa ter um nível B1 de francês, que é aquele nível que você chega ali com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de dedicação, no mínimo 6 meses de experiência com cuidado com o paciente. Comprovado. Exatamente. Precisa ter, por exemplo, porque eu falo muito que vai ter muito enfermeiro e enfermeira do trabalho que vão participar. Só que quando você, por exemplo, passa pelo processo de imigração, você vai ser pensado diretamente por um processo de um estágio de integração, que a gente chama, vou chegar lá, e você precisa ter esse conhecimento de cuidado com o paciente, que é a Estados parte Unidos de também primeira tem isso. linha. A parte prática. Exato, a Uhum. parte prática. Então precisa ter no mínimo 6 meses de experiência com a parte prática. E aí, a partir disso, você já tem mais ou menos o combo para você ser convocado para uma entrevista. Na entrevista, eles vão conversar com você sobre vários pontos, sobre, né, qual que é a sua experiência, sobre o seu projeto de migração, por que o Quebec, etc. E uma vez que você tem essa parte comprovada, que você recebe uma promessa de contratação. Nesse momento é a parte mais bacana, que o governo começa a pagar o curso de francês gratuito para você. Para você ser convocado para uma entrevista é nível B1, mas para você exercer a profissão diretamente no Quebec, você precisa de um nível C1, que é um nível elevado. Do mesmo jeito que o Corém tem toda uma responsabilidade de fiscalização muito forte com o exercício profissional, no Quebec a gente tem a contraparte também que tem toda a responsabilidade. E precisa saber se essa pessoa sabe falar do joelho em francês, se está doendo, entende? Quando vai atender o primeiro paciente. Então, essa qualidade da assistência não pode perder em nenhum momento. Então, por isso o governo paga os cursos de francês para você chegar desse nível B1 até o C1. Você estuda esse tempo com esse recurso do governo aqui ainda no Brasil, enquanto faz o projeto de imigração. É toda a parte burocrática, né, de reconhecimento de diploma também, tem que abrir um dossiê perante a ordem. Então, essa parte burocrática, pedir também o pedido de visto diretamente do profissional perante o consulado. Então, essa é uma parte que vai demorar aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E aí, esse processo em si, você vai aprendendo francês desenvolvendo. Quando você está com o nível C1 e a sua documentação em dia, aí sim, você começa a sua contratação. Aí passa-se ao processo de efetivação da vaga. Efetivação da vaga. Você vai, e aí você vai fazer um estágio de 30 a 40 dias em meio hospitalar, que é um estágio acompanhado, justamente para verificar, testar o idioma da pessoa ali em prática, verificar se está falando, né? Como é que fala o catéter em francês? Você vai ter esse momento de acompanhamento.
e depois você acaba se tornando um profissional aí que já tem a sua autonomia para poder atuar dentro do hospital. Isso que vocês trazem é muito importante, e aí eu vou... porque uma das preocupações que nós temos, recentemente o Conselho Federal de Enfermagem esteve na Alemanha, o Conselho Federal de Enfermagem tem uma parceria com o governo alemão, né, com o Ministério do Trabalho de lá, e o Conselho Federal, alguns representantes estiveram na Alemanha em virtude de algumas denúncias que surgiram, e o Conselho Federal pôde ir até lá comprovar que nada estava vinculado ao nosso processo de transferência de profissionais, né, para atuarem lá, mas existiam realmente pessoas que estavam sofrendo com a situação de contratação. Então, esse é um dos problemas. E quando a gente olha esse cenário, é muito importante a gente deixar claro para esses profissionais que querem ir morar fora que os direitos trabalhistas conhecidos do Brasil, né, distintos, a Lei de Consolidação do Trabalho, a chamada CLT, ela não se aplica a um regime de contratação em outro país. Exatamente. Né? Os direitos trabalhistas que nós temos aqui são diferentes do que se tem em Quebec. Nos Estados Unidos nem existe direito trabalhista, né? A realidade é outra, o trabalho lá é pensado de uma outra dinâmica, que não é a nossa aqui. Então, é muito importante que os profissionais tenham a consciência. Veja, eu vou exercer aquilo que eu sei fazer, que é enfermagem. Exato. Preciso ter o compromisso de aprender a língua do outro país. Exato. Mas, acima de tudo, o meu entendimento tem que ser que os meus direitos estabelecidos na nação brasileira não serão os mesmos de outro país. Esse é o foco principal, né? Quando você muda de país, você tem que se adequar àquele país que você vai morar, né? Não são regidos por leis brasileiras, né? Eu vou te dar um exemplo de onde a gente vê que é a maior disparidade, ou talvez de conhecimento cultural que a gente vê. Às vezes o pessoal vai... Eu não faço o processo de seleção, viu, gente? Eu só faço essa parte de promoção da parte de imigração. O Ministério da Saúde faz o recrutamento desse profissional, mas às vezes eu dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo. E aí, às vezes, justamente nesse momento de contratação, são explicados, são repassados todos os direitos da pessoa, porque ela, né, o tempo de férias, etc, etc. E o que mais me chama atenção, às vezes, é o nosso famoso 13º. Porque a pessoa... Exatamente. Nosso país é muito bom. Não, porque a pessoa vira e fala assim, não, isso é a falácia, porque não tem, cadê meu 13º? Mas aí é importante ter esse conhecimento e da gente poder também estar próximo para a gente poder falar nesse ponto, assim. A gente, né, o que a gente tem também como 13º, ele é uma compensação financeira, principalmente por aquelas semanas que a gente trabalha 5 e não recebe. Não é uma bonificação, por assim dizer, uma compensação em torno das semanas trabalhadas. No Quebec não tem isso, porque o pagamento ele é semanal. Então, são a cada semana não, bissemanal. Bissemanal, Cada 15 dias. Quinzenal. Mas é assim, a cada 2 semanas você recebe 50% de um pagamento mensal. Não significa que a cada 2 semanas você vai receber um salário inteiro, é 50%. Exatamente. Parecido com os Estados Unidos. Exatamente. Lá o pagamento... Um adiantamento. Lá, na verdade, o salário é 15 dias, mas contado em torno das horas trabalhadas. Sim. Então, esse é o ponto. Enquanto que o nosso salário ele é mais mensal, lá o salário ele é por hora, ele é contabilizado por hora trabalhada. Então, vai ter mês ali que você vai receber 3 vezes, né? Porque no meio de 5 semanas. Sim. Então, não é que, na verdade, você não está recebendo, você já está sendo pago, diluído. E é engraçado porque tem que ter esse momento, inclusive... É um apego, né? É um apego, mas assim, mas para além disso, é importante a gente ter esse momento de esclarecer as coisas, porque não é tão evidente, né? Para quem está ali na ponta e quem já está com tanta coisa na cabeça pensando no processo, eu tenho filho, tem criança, vou escrever na escola, a pessoa vai pensando no 13º, não vai pensar, entendeu? Mas é importante justamente passar por esse momento. E nós temos um outro detalhe, né, Vanessa? A Vanessa trabalha com empreendedorismo, sabe muito bem disso. Os profissionais, na maioria das vezes, quando fecham um contrato, quando assinam um documento, o velho e bom hábito do brasileiro é não ler as letras. Não ler. Ou... Nem as graúdas. No meio das graúdas, que a miúda ele já não quer ler. Mas ele se cansa no meio das graúdas e ele também para de ler. E pergunta, onde eu assino? Exato. Aí Tá depois emocionado. Tá emocionado ali na hora. Calor de emoção, falando de consigo. Né? Exato. E aí vem o grande transtorno. Né? Recebemos relatos de alguns profissionais falando assim, olha, mas eu fui para lá, eu não consegui aprender a língua. Veja. Mas, gente, não tem como. É a sua responsabilidade saber que a partir do momento que você deixou o seu país e você foi a outro país, você precisa, assim... Minimamente. Exato. No próprio Brasil, né? Se você vai de um estado para o outro, você também tem que se adequar à cultura daquele estado, né? Com toda certeza. Uma das coisas que eu até, o Hércules falando, e ia perguntar para vocês, para a Viviane também, é a questão, por exemplo,
se a pessoa, né, a gente tem vários cenários de constituições familiares, então às vezes tem as pessoas que estão solteiras da enfermagem, que estão indo sozinhas, mas também muitas vezes a gente vê que isso foi um dado até do Corém, que a gente teve um aumento de 60% das solicitações da validação dos diplomas perante o conselho. Então, assim, se as pessoas estiverem solteiras, qual o cenário? Então, para elas irem tranquilas, mas e as que têm as suas famílias e que também, perante esse processo, tanto lá em Quebec como também lá nos Estados Unidos, se vocês têm um apoio do governo para dar essa retaguarda para a família? Na verdade, no caso dos Estados Unidos, funciona assim. Você tem diversas formas de entrar nos Estados Unidos. No nosso caso, especificamente, você vai com um sponsor, que neste caso seria um hospital. Tá? O empregador seria um hospital. Nós só recrutamos enfermeiros com pelo menos, aproveitando a fala dele em relação à prática, pelo menos 1 ano de prática assistencial. Só que um grande diferencial é que nós aproveitamos todas as práticas assistenciais. Então, por exemplo, se você é um técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, embora os diplomas não sejam validados, porque só recrutamos bacharéis em enfermagem, a prática ela é aproveitada. Se você é um enfermeiro que trabalha em home care, também conseguimos aproveitar essa sua prática. Tem umas nuances que a gente consegue entrar e facilitar a entrada do enfermeiro, ok? Então, a primeira coisa é isso também, além do idioma, é isso também. Quando você é contratado com um hospital, tendo o hospital como sponsor, o hospital paga todo o seu processo imigratório, tá? O processo migratório para os Estados Unidos, eu creio que eu posso falar em termos de valores aqui, está aproximadamente, atualmente, $3.000. O hospital paga isso para o enfermeiro. E você já entra com visto de residente permanente, que é o Green Card. Ou seja, você, enfermeiro, já entra no país com o visto mais desejado do mundo, que é o Green Card. Um Green Card está custando aproximadamente $14, $15.000, R$70 mil mais ou menos. O hospital paga o Green Card para o enfermeiro. O hospital paga a passagem aérea, e quando você chega no aeroporto, tem um assessor da nossa empresa ou alguém do próprio hospital te esperando para levar até o alojamento. Quando você chega no alojamento, o hospital banca 30 dias de alimentação e alojamento gratuitos para que você organize a sua vida, Eles entendem, em primeiro lugar, eles querem um enfermeiro lá, então você é muito bem acolhido. Esqueçam do que a gente passa, às vezes, aqui no nosso campo de atuação, porque lá eles querem você, enfermeiro, Então eles querem fazer de tudo para que você fique. Então eles fornecem 30 dias de alimentação e alojamento para você ter tempo de abrir uma conta num banco, tirar a carteira de motorista, alugar o imóvel para viver, porque durante 30 dias, o hospital banca e depois é por sua conta. Mas depois você começa a trabalhar, então já fica tudo mais facilitado também. Você pode levar a família, tá? O hospital, o governo americano permite que você leve inicialmente o núcleo familiar. O que eles consideram núcleo familiar? Filhos solteiros até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente. Não importa o sexo do cônjuge, mas não vale união estável. É lei brasileira, união estável. Isso. Vai a outro país. Universalmente conhecido somente o casamento. Não se desespere, não precisa de casar agora, mas no momento de inicial tem que estar casado. Então, filhos até 21 anos de idade, solteiros, cônjuges casados legalmente, podem embarcar com o enfermeiro, tá? E o hospital paga o green card da família também, tá? Nós temos um enfermeiro no processo que ele tem 3 filhos menores e a esposa, são 5 green card, o hospital vai pagar para a família inteira, tá? E o hospital também dá o direito do enfermeiro ficar com esse núcleo familiar nesse alojamento, também com a alimentação e a estadia extensiva à família, tá? Filhos acima de 21, o processo é um pouquinho diferenciado. O enfermeiro não pode embarcar com esse seu filho. Você vai primeiro e lá você inicia o processo migratório dele, tá? Depois de 5 anos vivendo no país como enfermeiro, se você quiser, você pode solicitar a cidadania americana, Outra facilidade do país comparado com outros países, Você já entra com Green Card, depois de 5 anos, pode solicitar a cidadania, que é extensiva aos seus familiares. Não precisa casar com gringo, não precisa se separar do seu cônjuge, tá? 5 anos no país já tem esse direito. Não vai acabar com a família. Não. Se quiser, pode até continuar com o Green Card, O Green Card te dá abertura para comprar carro, casa, fazer negócios, mudar de país, fazer turismo, sem problema. Perdão, mudar de estado, fazer turismo em outros locais sem problema. O visto é permanente, você não perde o visto e depois de 5 anos tem direito a solicitar a cidadania. Então, são muitas facilidades que o hospital oferece como sponsor. Tem pessoas que vão por outros caminhos. Eu tenho, por exemplo, uma amiga pessoal que a filha dela tem a cidadania americana e ela está indo porque a filha tem a cidadania americana.
Quando você não tem isso, o sponsor te ajuda nesse sentido, porque ele se responsabiliza por tudo, né? Então tem essa facilidade. Então eu acho que o grande ponto principal aí também é esse, é você já poder embarcar com a família, né? E se garantir que vai estar, pelo menos por 30 dias, ou até você iniciar a sua jornada, você vai estar... Tem enfermeiros que preferem ir sozinhos, organizar a sua vida primeiro, depois levar a família. Sim. Então eu brinco, você pode embarcar com o combo completo ou levar o combo depois, não tem problema. Mas respeitando um prazo de 6 meses. Ele tem que levar a família até 6 meses. Até 6 meses. Depois que você conquista o Green Card, né, que tem todo o processo migratório aprovado, nós enfermeiros não. Temos que ir ontem. Os hospitais querem a gente o mais rápido possível. Mas o seu familiar não tem esse desespero. Então você pode esperar e levar um pouquinho depois. Mesmo porque o hospital só paga o Green Card e o direito do alojamento. O hospital não paga a passagem aérea e nem o processo migratório da família. Então pode ficar muito custoso para o enfermeiro no momento inicial. Mas depois que você começa a trabalhar, você já começa trabalhando e recebendo como qualquer enfermeiro americano. Você não recebe $1 a menos pelo fato de ser estrangeiro. E os pagamentos são feitos de forma bissemanal. Então, a cada 2 semanas, você recebe 50% de um pagamento mensal. Aí dá para dar uma respirada em tudo aquilo que você investiu e depois mandar buscar a família no Brasil, tranquilamente. E lá no Canadá, No Quebec, né? No Quebec, sim, vários pontos, né? O primeiro que esse processo de recrutamento, de novo, que ele é executado, pode levar a família, partindo com base, pode levar a família em qualquer momento, assim. Na verdade, acho que principalmente por questão de carência populacional, quanto mais gente, melhor, entendeu? Mas brincadeiras à parte, assim, geralmente o que é estendido, principalmente pelo visto que se aplica, né, durante esse processo de recrutamento, é para o demandante principal, aquele que é recrutado, que tem também um processo de sponsorização, porque no final o Ministério da Saúde vai fazer a seleção desse profissional e depois esse profissional vai escolher de acordo com... Assim, a gente tem que pensar que o Ministério da Saúde, ele responde por toda a província. O sistema, mas depois ele vai direcionar. E aí ele vai para onde? Ele vai para Abitibi, ele vai para Montreal, ele vai para qual região? E aí, nesse sentido, isso é um momento de conversa diretamente do Ministério da Saúde com as ofertas que possui. Talvez, por exemplo, você seja um enfermeiro com experiência em cardiologia. Então, tem tais hospitais que teriam mais adesão para você. Ou pediatria, ou o que quer que seja. Nesse momento de verificação, você vai escolher qual região que você quer de acordo com o hospital e vai iniciar os trâmites justamente de avançar com a imigração. A família, de novo, o cônjuge que estiver te acompanhando, pouco importa o sexo. E aí, nesse caso, né, tem uma facilidade em relação a isso. Não precisa casar, vocês podem ser... União estável. Pode ser uma união estável, que eles chamam lá de conjoint de fé, que aí, no caso, se aplica, só precisa... Né, ou uma união estável ou uma comprovação de que vocês estão juntos a mais, morando na mesma residência por mais de 1 ano. E aí, nesse sentido, e filhos, se houverem também, têm acesso à educação, que é pública e gratuita, assim como a saúde. Então, nesse caso, é o combo completo para poder se assentar, por assim dizer. Para além disso, acho que tem uma coisa que talvez seja não vou falar que é um trunfo, mas que talvez seja a parte que eu me orgulho mais, é que dentro do governo, o ministério ao qual faz parte se chama Ministério de Imigração, Francização e Integração. Para imigrar, e para integrar, você precisa francizar, que é a parte de dar aula de francês. Mas, para além disso, tem um ponto que é muito importante, que é a integração. Você como enfermeiro, você como enfermeira que está estudando a gente, você é o que a gente chama de imigrante econômico. Você tem um acesso a toda uma rede de acesso ao computador, à internet, enfim. Para você ainda é um pouquinho mais fácil. Mas, ainda assim, por exemplo, para uma pessoa refugiada que está chegando, que tem as competências, ela não vai ter o mesmo. E aí tem um serviço chamado Acompanhement Quebec do governo, que é, toda vez que você inicia o processo de imigração, te intitulam um agente de integração, que é a pessoa que vai olhar para a sua constelação familiar e vai falar assim, seu cônjuge vai trabalhar com o quê? Precisa revalidar o diploma dele? Não precisa? Você vai ter direito à francização, você vai ter que ir lá na escola para poder fazer. Eles criam um plano individualizado de integração social. Isso é muito bom, porque assim, você sabe fazer um imposto de renda? Eu não sei até hoje, entendeu? Você sabe fazer, por exemplo, o cartão... Assim, não sei se lá tem o contador para fazer. Exatamente! Esse é o outro detalhe. Esse é o ponto, assim. Tudo bem que, assim, a gente está aqui em meio de um profissional de saúde, mas, assim, não é evidente para uma pessoa de qualquer outro setor, talvez como fazer a carta do SUS, que lá é a RAMQ, que a gente chama. Como é que faz? Tudo isso eles fazem esse plano individualizado de integração social, para que você saiba o que está disponível e de que maneira. Isso dá uma amortecida no seu processo de chegada, justamente de saber que tem ali todo um gama de apoio para te ajudar nessa integração. Acolhimento, um acolhimento, porque exato, porque eu sei que é amedrontador, né? Você está largando tudo, você está iniciando uma nova vida, é outra vida que você vai fazer. E aí você vai ter dificuldade, obviamente.
vou falar de dificuldade, mas desafios, né? Desde ir no supermercado, comprar o creme de leite que você quer, como é que você vai achar? Qual que é o nome que é utilizado em francês? Para até mesmo Não pode nem ter alergia a nada. Exatamente. Vai descobrir alergia lá. Então é todo um processo de integração, mas enfim. Não, isso mostra justamente a importância do primeiro tópico que nós discutimos. Não é simplesmente revalidar um diploma, não é simplesmente escolher um país. É bem complexo. Vocês trouxeram aqui nuances muito importantes que levam os profissionais de enfermagem a, antes de qualquer coisa, entender o que eles estão fazendo. Exatamente. É uma mudança de vida muito grande. Nós somos escolhidos, e os Estados Unidos, Canadá, Quebec, Alemanha e outros países que vêm aqui no Brasil querer fazer parcerias ou trazer empresas que possam levar o profissional de enfermagem, vem justamente pela qualidade da nossa formação. Né? Por mais que nós tenhamos dificuldades em formar um enfermeiro generalista que sai das universidades aqui, ele tem um nível muito diferenciado. Né? E a gente vê que a partir do momento em que você tem essa experiência que vocês trouxeram da atenção básica, da cardiologia, da neonatologia, isso vai diferenciando o seu cuidado. Né? E facilita a entrada desse enfermeiro. Por isso que é tão importante. O Hércules disse, quanto mais gente, melhor. Né? A Europa inteira, a América do Norte sofre um processo de que realmente se tem cada vez menos pessoas jovens. Né? O nosso país também passa por esse problema. Nós tivemos aí a perda do nosso hiato populacional, onde a nossa população poderia ter virado e não virou. Nós estamos uma população com expectativa de vida cada vez maior. Então, o nosso profissional também vive muito mais, mas a nossa população envelhece, nós precisamos de pessoas. E aqui, de novo, não é que nós estejamos deixando o nosso país em déficit de forma nenhuma. Né? A Organização Mundial de Saúde já disse que em 2030 nós teremos aí um déficit de mais de 9 milhões de profissionais enfermeiros, porque o mundo precisa. Né? E isso facilita alguns processos de mudança. Mas eu preciso ter a consciência de que, seja no Quebec, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na Alemanha, em qualquer local. O primeiro ponto é, onde eu estou situado? Vou fazer até um comentário, James, que acho que sua fala é muito pertinente, inclusive saíram algumas estatísticas de que um dos maiores problemas, na verdade, que a gente vai enfrentar no mundo inteiro, além da questão climática, é a questão de migração populacional. Seja por questão de conflito, seja por uma questão de, por exemplo, pirâmide etária, seja os influxos populacionais agora vão ser um dos principais pontos a serem discutidos, né, em torno do mundo inteiro. E o ponto é que a gente precisa iniciar esse diálogo para entender como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que seja responsável, seja de uma planejada, mas principalmente pensando em quem está na ponta. É uma responsabilidade muito grande essa conversa e, de novo, longe da gente, por exemplo, tentar esvaziar um espaço ou tentar, por exemplo, transferir, né? Se não bem feito, o que a gente faz é transferir a questão de uma carência de um ponto para o outro. Mas o ponto é que a nossa conversa, principalmente, é como que a gente consegue fazer isso de uma maneira responsável que consiga ser interessante justamente para quem quer fazer isso e, ao mesmo tempo, para quem fica, de transformar de uma maneira que seja gostosa e fluida para todo mundo. Um ponto que você levantou também em relação à possível falta de enfermeiros que o nosso país pode passar durante um tempo aí, isso é uma questão global, tá? Estados Unidos temos uma projeção para os próximos anos de 200 mil vagas somente para profissionais de enfermagem. Calcula-se que 18 milhões de americanos estarão se aposentando até 2031. Ou seja, vai aumentar mais ainda a escassez de profissionais nos Estados Unidos, né? Então, a gente, quando olha fora do Brasil, a gente vê, claro que a gente vê muito a nossa situação, porque somos brasileiros e estamos aqui, mas está faltando enfermeiros a nível global. Senão não estariam buscando também, né? Eles não nos querem somente porque amam o Brasil. Ou 2031 a gente precisa. Já tá aqui, ó, tá batendo a porta. E esse sistema de acolhida dos Estados Unidos para a família, né, no caso o Canadá também, é bem interessante nesse sentido, né? Eles querem que você fique lá como profissional. E eles sabem que a família estando bem, você também vai estar bem, né? Exato. Saúde mental vai estar tratada. Com certeza. Um dos aspectos importantes. Você já está longe do seu país, mas podendo estar pelo menos com a sua família, um ente querido ali do lado, torna-se a coisa um pouquinho mais, claro. Uma segurança. Mas no final também a gente também busca maneiras de se sentir em casa, não importa onde a gente esteja. Verdade. Primeira vez que eu fui, por exemplo, para Quebec, aí relato pessoal, né? Primeira vez que eu fui para Quebec, eu cheguei na quinta-feira, encontrei com alguns amigos meus e falei, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Eles não sabem, tem samba.
Eu falei, uai, mas tem roda de samba em Montreal. Comunidade de brasileiros lá, né? Tem roda de samba em Comunidade Montreal brasileira. todo sábado. Eu falei, não tem como ficar longe, não tem como ficar longe. O pessoal se une. E eu acho que talvez esse senso de acolhimento. Né? As comunidades, mas assim, eu acho que é difícil para qualquer pessoa que está se lançando nesse momento. E nada mais justo do que se juntar com quem está mais próximo. E não abandonar, né? E tá sempre... Sabe? Não tem como abandonar uma roda de samba também, né? E nós, latinos, temos uma característica de acolhimento muito grande, que pode ser uma discrepância grande quando você chega em um outro país e tem contato com aquilo ali, né? Então é natural que a gente acabe fazendo comunidades. Eu morei 5 anos fora do país também. Então a gente fazia comunidades lá, porque você tem vontade de comer uma feijoada de vez em quando, uma roda de samba, né? E são coisas que você não vai encontrar nesse país também, dependendo para onde você vai. E mesmo que encontre, o tempero não é o mesmo. Só se for um brasileiro fazendo. Se for brasileiro, ele levou o tempero junto. Sim. Bom, o tema está extremamente interessante, o papo está gostoso, as informações foram trazidas, mas nós estamos chegando a mais um final de um episódio do nosso podcast Sala de Enfermagem, né? E para isso eu gostaria que vocês trouxessem aqui as considerações de vocês. Foram falas extremamente importantes para os nossos enfermeiros, para a enfermagem de um modo geral. A Vivian trouxe que até mesmo o conhecimento do auxiliar e técnico de enfermagem pode ser aproveitado nos Estados Unidos enquanto questão de habilidade técnica. Eu gostaria que vocês trouxessem aí as considerações finais de vocês para irmos finalizando o nosso episódio. Queria agradecer primeiro essa nossa conversa, foi bastante... Me senti muito em casa. Estou aberto aqui para a gente poder voltar e conversar mais sobre outros temas também. Queria falar para você que está assistindo a gente, o Quebec, o processo, enfim, do Quebec de recrutamento, ele vai continuar nos próximos muitos anos. Mas um primeiro conselho, além de tudo que eu dei aqui para vocês, se você tem interesse e você gosta, né, dessa parte mais latina, se você tem, né, facilidade com línguas, se você tem o que for que te atrai em torno do idioma, pense um pouquinho no francês. O francês pode ser um grande diferencial para você e para sua vida. O meu papel muito aqui é tentar desmistificar a questão do idioma francês como sendo algo muito elitista, como sendo... Não, o francês é uma língua de negócios, o francês é uma língua de oportunidade. Se você quer e se você pensa, estuda um pouquinho, né? Segue depois a gente nas redes sociais, vem entender um pouco mais sobre o setor de saúde no Quebec, entender como funciona. E se for do seu interesse em algum momento, estamos sempre à disposição para poder passar mais informações e, quem sabe, te acolher lá na região. Tá bom? Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui, né, no Conselho de Enfermagem mais expressivo, né, do Brasil, né, que São Paulo é uma cidade imensa, né? Agradecer também a iniciativa do Conselho de dar voz à enfermagem, né, poder vir aqui falar, né, porque a globalização está aí para isso, a internet está aí para isso, e muitas vezes o enfermeiro tem muito conhecimento, ou outros profissionais também, mas não tem um canal de comunicação direto. Bem interessante essa iniciativa do podcast, do Conselho, parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigada novamente pela abertura de portas aqui para gente. E para você, enfermeiro brasileiro, não fique somente preso às paredes hospitalares, né? Procure outras formas de trabalho, assim como foi a estética, como estávamos conversando antes, né? Enfermagem forense, etc. Outras coisas que existem por aí. Também existe vida e valorização profissional fora do país. E um detalhe importante em relação aos Estados Unidos, aproveitando uma fala sua, eles amam o perfil da enfermagem brasileira, tá? Nós, às vezes, não temos noção da importância da nossa formação e da execução da nossa profissão no país, pela série de problemas que o país passa, né? Corrupção, enfim, né? Não vale a pena discutir isso aqui agora. Mas eles amam o perfil da enfermagem brasileira. Por quê? Nós temos, falo como enfermeira, lógico, temos o perfil da enfermagem de guerra, né? O paciente para na UTI, chama o enfermeiro. A luz queima, chama o enfermeiro. O médico desaparece, é o enfermeiro que resolve tudo. Nos Estados Unidos não te falta recursos para trabalhar. Então é muito fácil de você conseguir levar tranquilamente o seu trabalho lá. E por essa diversidade profissional que o enfermeiro brasileiro tem, eles amam o perfil do enfermeiro brasileiro. Lá também você tem chance de aplicar dentro das instituições aquilo que você aprende nas faculdades, né? Porque os hospitais são riquíssimos lá, né? A gente sabe que o sistema de saúde deles não é um SUS, como nós temos aqui, né? Os hospitais são riquíssimos, são privados. Por isso também você consegue executar muito mais coisas de uma forma mais precisa do que aqui. Não te faltam recursos para poder trabalhar, né? Então, você é enfermeiro brasileiro que está preocupado... eu atendo enfermeiros do Brasil inteiro, então eu escuto relatos de todos os tipos aí, né? Existe vida e valorização profissional fora do país. Claro que existem alguns obstáculos, tipo a língua, né? Se adaptar à cultura de um outro país, um processo de validação, e nós estamos aqui para ajudá-los a conseguir isso, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês:
Obrigada pela oportunidade. Foi excelente conversar com vocês. Eu acho que com certeza vão surgir mais dúvidas e quem sabe numa próxima oportunidade a gente traz mais informações aí dessa jornada, né, internacional dos enfermeiros brasileiros. E queria agradecer mais uma vez a todos pela participação. É isso aí. Este foi mais um episódio do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo, especialmente para você, profissional de enfermagem. Obrigado. E é claro, não se esqueçam, os nossos episódios estão nas nossas plataformas digitais. Se inscrevam, assine o nosso canal, no canal do YouTube, assine o sininho, porque todas as vezes que tiver novas publicações, você será avisado. E é claro, a Sala de Enfermagem está de portas abertas para você.